Portanto, em cima do Monte do Calvário haviam 3 cruzes. A cruz da direita era a cruz onde estava um homem que se conhece por documentos históricos como Dimas. E o outro da cruz da esquerda, alguns acham que o nome dele era Gestas. Então, esses dois eram os 2 ladrões. E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelos 2 e morria por toda a humanidade. Então nós poderemos colocar assim: a cruz de Dimas, ou seja, o próprio Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu, esse morreu para o pecado. Do outro lado, o Gestas, o que não se arrependeu, morreu no pecado. E Jesus Cristo na cruz do meio morreu pelos pecados dos 2, pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade. Então fica assim: um ladrão morreu para o pecado, o outro ladrão morreu no pecado, e Jesus morreu pelos pecados. O que isso significa? Atenção, significa que morrer para o pecado significa abandonar o pecado, significa se arrepender, significa reconhecer e aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus. Então aquele ladrão, ele morreu para o pecado. Ele na cruz se arrependeu, na cruz ele aceitou Jesus. Morrer para o pecado é morrer salvo, é morrer arrependido, é morrer nos braços do Pai, é morrer, mas antes de morrer, entregar o coração ao Senhor. Morrer para o pecado é morrer salvo. Mas do outro lado estava o Gestas, que morreu no pecado. Significa que morreu perdido, morreu sem se arrepender, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem a salvação. Entendeu ou não? Morreu no pecado, morreu perdido. Agora, o que chama atenção na história desses 2 homens é o seguinte: tanto o Dimas quanto o Gestas estavam à mesma distância de Jesus. A distância dos 2, porque um estava numa cruz, o outro estava na outra, e Jesus na cruz do meio, a distância dos 2 em relação a Jesus era a mesma. Outra coisa, os 2 ouviram a mesma mensagem de Jesus, porque na cruz Jesus pronunciou suas últimas palavras, e eram palavras fortes, eram palavras poderosas, eram palavras que converteriam qualquer pessoa. E os 2 ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena, sentiram o mesmo clima, estavam no mesmo ambiente, estavam na montanha, no Monte do Calvário, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, ao lado da salvação, os 2 bem perto de Jesus. Só que tivemos reações diferentes. Um aceitou, o outro rejeitou. Um foi salvo, o outro se perdeu. Um reconheceu, o outro não reconheceu.